Teleaula Natal. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Saboia, professor de matemática. O meu sinal em Libras é um S, feito com a mão direita, levado ao meu bigode. Faço referência porque o bigode é um ponto marcante. Eu sou de estatura baixa, sou de cor moreno claro, cabelos lisos, bem pretos, estilos orientais. Eu uso um bigodinho leve, poucos cabelos, e estou com uma camisa de cor preto, com uns bonecos aí, uns esqueletos, e no meio tem um diferente. É justamente o que está falando aqui, que fazer diferença faz parte, né? Temos que aceitar as diferenças. Uma calça também jeans, de cor também preto. A nossa aula de hoje é a aula de número 57, resolução de exercícios. O assunto é polígonos regulares e o tema é resolução de exercícios do nosso livro didático. O livro é A Conquista da Matemática. Pois bem, vamos dar andamento. As metas da nossa aula são as seguintes: resolvermos juntos exercícios envolvendo os polígonos regulares, adquiridos durante as nossas aulas sobre os polígonos regulares. Reforçar e fixar os conhecimentos adquiridos sobre os polígonos regulares. E a terceira meta é ficar apto a resolver problemas com auxílio dos conhecimentos dos polígonos regulares, aqueles conhecimentos que você adquiriu nas aulas anteriores. Bem, dando continuidade aí, vamos ao primeiro exercício. Esse exercício é do livro, o 2 e o 3, da página 230 do seu livro didático. Aproveita e abre ele aí. E o problema diz assim, o problema 2. Determine a medida do lado de um quadrado e de um triângulo equilátero, ambos inscritos em uma circunferência de 50 centímetros de raio. Eu já coloquei um lembrete aí que o livro mandou que usasse raiz quadrada de 2 igual a 1,4. Já falei em outras aulas que não é exata, né? Mas vamos usar só uma casa decimal. E raiz quadrada de 3 é 1,7. Também só uma casa decimal. Foi o livro que propôs isso. Fazendo. Veja lá, ele disse que nós temos um quadrado e um triângulo equilátero inscritos em uma circunferência de 50 centímetros. Aí está o nosso triângulo. Um triângulo equilátero, já sabemos que eles têm os 3 lados iguais. Está inscrito significa estar dentro da circunferência e os seus vértices tocando a circunferência, cada um deles em um ponto. Aí apareceu o centro da circunferência, e os lados L, L e L, como todos são iguais, botei a mesma letra referindo-se ao valor do lado. Esse segmento que apareceu aí, passando no centro da circunferência, é uma corda. Uma corda é um segmento que interno à circunferência que toca ela em 2 pontos. E se essa corda ela passa no centro da circunferência, ela é chamada de diâmetro. Então aí nós temos o diâmetro da circunferência. O diâmetro ele equivale a 2 raios. Como ele disse que o raio é 50, então 50 centímetros apareceu aí, é o raio da circunferência, a distância do centro até qualquer ponto da circunferência. Está aí o triângulo inscrito. Também ele falou do quadrado inscrito na circunferência. Olha aí o quadrado inscrito, só os vértices do quadrado estão tocando os pontos da circunferência.
Também temos aí o centro da circunferência, eu lembrei onde ele está, o diâmetro novamente e 50 centímetros de um ponto até o centro e do outro ponto até o centro. Resolvendo. Para calcular, ele pediu o que mesmo? Deixa eu ler de novo. Pediu, determine a medida do lado do quadrado e do triângulo equilátero. Então, tem uma formulazinha que diz assim: o lado de um triângulo inscrito em uma circunferência calcula-se por essa formulazinha que apareceu aí. Olha aí a fórmula, ó. A fórmula diz assim: o lado do triângulo equilátero é igual ao raio da circunferência multiplicado por raiz de 3. Foi dado lá em cima raiz de 3. Então, o lado vai ser o raio, que é 50 centímetros, multiplicado por raiz quadrada de 3. Ele mandou que você usasse raiz de 3 igual a 1,7. Então, o lado vai ser 50 vezes 1,7. 50 vezes 1,7, uma continha muito rápida, dá 85 centímetros, é o lado do triângulo equilátero. O lado do quadrado também foi pedido. O lado do quadrado, eu botei aí um L e um quadradinho. Lembrando, essas duas formas só valem para triângulos e quadrados inscritos na circunferência. Então, o lado do quadrado inscrito numa circunferência de raio R é o raio dessa circunferência na qual ele está inscrito, multiplicado pela raiz quadrada de 2. Fazendo. Daí a fórmula. Isso é fórmula, tem que memorizar, tem que gravar. Como é que você memoriza? Exercitando. Cada vez que você vai usando, ela vai ficando incutida, embustida na sua cachola. Multiplicado por raiz quadrada de 2. Então, o lado do quadrado vai ser 50, que é o raio, multiplicado por raiz quadrada de 2. Ele mandou usar 1,4. Então, 50 vezes 1,4, 70 centímetros. Então, está aí os dois lados do triângulo e do quadrado. O problema 3, ainda da mesma página. Eu esqueci o nome da página, o número, deixa eu voltar aí. Página 230. 3 da página 230. Diz assim: um quadrado está inscrito novamente em uma circunferência que tem 44 centímetros de raio. Qual é a área? Qual é a área desse quadrado? De antemão, vou lembrar, a área de um quadrado calcula-se semelhantemente à área do retângulo, base vezes altura. Só que no quadrado em especial, a base é igual à altura, que os lados do quadrado são iguais. Então, é lado vezes lado. Fazendo. Como ele disse que o quadrado está inscrito, está aí. A mesma figura do exercício anterior, eu aproveitei, ó. O lado do quadrado, ele está inscrito, aí é o centro, aí é o diâmetro, e agora o raio, ele deu raio, inscrito numa circunferência que tem 44 centímetros de raio, então 44 centímetros de raio. O diâmetro, então, é 88, mas não vai precisar. Pois bem, fazendo aí novamente, como a área do quadrado é lado vezes lado, nós precisamos primeiramente calcular o lado do quadrado. Então, o lado do quadrado, a mesma fórmula que usamos no anterior, o raio da circunferência multiplicado pela raiz quadrada de 2. Lado vai ser, o raio é 44 vezes raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2. Isso aí é o lado. Já está em centímetros. É em centímetros. Pois bem, a área do quadrado, já sabemos que é lado vezes lado. Tá aí, apareceu a fórmula. Então, a área do quadrado vai ser, ali como ele não lhe disse aí para você usar raiz quadrada de 2 igual a 1,4 ou 1,41. Por quê? Porque nós podemos botar esse valor aí direto no cálculo, sem precisar multiplicar por raiz quadrada de 2. Ó. A área do quadrado é lado vezes lado. Então, se é lado vezes lado, temos o lado 4 raiz quadrada de 2. Então, é 4 raiz, levando isso para lá, ó, 4 raiz de 2, multiplicado pelo lado também, que é 44.
44 raiz de 2 multiplicado por 44 raiz quadrada de 2. Como é que a gente multiplica? Ora, 44 vezes 44 dá 1936. E raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, como ambos estão dentro do parênteses, ou do radical, nós podemos multiplicar. 2 vezes 2, 4. Fica raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, a área do quadrado vai ser 1936 multiplicado por, tirando essa raiz, é 2. 2 vezes isso aí, quanto dá? Uma continha bem rápida. 2 vezes 6 é 12, vai 1. 2 vezes 3, 6 e 1, 7. 2 vezes 9, 18, vai 1. 2 vezes 1, 2 e 1, 3. 3.872 centímetros quadrados. Está aí a área do quadrado. Pois bem, esse foi o exercício 2 da página 230. Agora, vamos para o exercício 5. A página agora é 233. Mudamos aí a página. Olha só, ele diz: a figura, já foi dada aí a figura. A figura mostra um círculo inscrito em um quadrado. O círculo está inscrito, é ele que está dentro do quadrado. Quando o quadrado é inscrito, o quadrado está dentro do círculo. E ele falou aí que o círculo é que está inscrito no quadrado, ou seja, o círculo está dentro do quadrado. É diferente. Se o perímetro desse quadrado é 48 centímetros, calcule a área do círculo. Ora, nós sabemos, olha só, se você analisar aí a figura, você vai ver que o lado do quadrado é igual ao diâmetro da circunferência. O lado do quadrado é igual ao diâmetro da circunferência. E o diâmetro é 2 vezes o raio. Está aí, 2 vezes o raio, o diâmetro. Π é 3,14. O perímetro do quadrado. Ele disse que o perímetro desse quadrado é 48. O perímetro do quadrado é 4 vezes o lado. Perímetro é a soma dos lados de um polígono. O lado, como ele tem os 4 lados iguais, lado mais lado mais lado mais lado dá 4 lados. Então, o perímetro do quadrado é 4 vezes o seu lado. Se o perímetro é 48, nós podemos dizer que o lado é só dividir por 4, que nós temos o valor do lado, de um dos lados. 4 lados é 48, dividindo por 4, nós temos o valor de um lado, que vamos precisar. Então, o lado do quadrado é 12 centímetros. 48 por 4 dá 12. Então, agora, o lado, como já falamos, é igual ao diâmetro. Como o diâmetro é 2 vezes o raio, então, logicamente, que se o diâmetro é 12, o raio é 6. É a metade. Então, o raio da circunferência é 6. Por que eu preciso do raio? Porque ele pediu o raio do círculo. O raio é π vezes o raio ao quadrado. Então, nós precisamos do raio. Ó. Tá, aí apareceu a formulazinha. Π vezes o raio ao quadrado é a área do círculo. Eu botei um círculozinho e um pontinho no meio. A área do círculo. Então, a área do círculo, por definição, é π vezes o raio ao quadrado. Já temos o raio, a área do círculo vai ser π 3,14 vezes o raio, que é 6, ó, foi para lá o 6, ao quadrado. Então, a área do círculo vai ser π, que é 3,14, multiplicado por 6 ao quadrado, dá 36. Fazendo uma continha aí, ó, vai na ponta do lápis. 3,14 vezes 36 dá 113,04. 113 inteiros e 4 centésimos. Isso aí é a área do círculo, centímetros quadrados. Mais uma questãozinha que foi muito fácil. Então, essas questões de geometria, elas são, na maioria das vezes, são muito fáceis, mas é necessário que você saiba das fórmulas. Sem as fórmulas, você está como se estivesse em uma guerra sem arma, né? Então, desde já, eu reforço.
Tente memorizar as fórmulas. Tente gravar. Como é que você memoriza? Exercitando. À medida que você vai exercitando, pouco a pouco, vai gravando aquelas fórmulas. Olha lá. Apareceu na telinha agora o exercício 8 da página 233. Vamos fazer o 8 da página 233. Ele diz assim: um jardineiro cultiva as suas plantas em um canteiro cuja forma é a da figura. Olha a figura que ele mostrou aí. Viram aí? Agora vamos. Em que uma parte é uma semicircunferência, a metade da circunferência. Circunferência inteira é uma semicircunferência, então é a metade da circunferência. Esse D aí acima da figura. Para cobrir o canteiro, ele calculou que precisava comprar uma lona de 170 metros quadrados de área. Ele quer cobrir todo o canteiro com uma lona e ele calculou que, pelas dimensões que tem o canteiro, ele precisaria de uma lona de 170 metros quadrados. A pergunta é a seguinte: verifique se a área da lona é suficiente para cobrir o canteiro do rapaz. O que vamos fazer? Calcular a área total do canteiro para saber se ela é maior do que 170 metros quadrados ou é menor. Ele só quer saber se vai dar para cobrir ou não. Então vamos lá, olha só. Vamos analisar a figura. Ele disse que o raio da circunferência, lá da parte circular, olha para aí, para a telinha que você vai ver, ó, aí na telinha. Aí. Você vai ver que o raio do círculo é 5 metros. E a altura toda do canteiro é 15 metros. 15, né? 15 metros. A largura do canteiro, aí embaixo, pode olhar aí embaixo, ó, a largura é 10 metros. Agora vamos pensar. Temos um semicírculo, abaixo temos um retângulo. A outra parte retangular. Então, se a altura total é 15, analise. E se o raio do círculo é 5, então, logicamente, essa outra parte que vai sobrar abaixo da parte circular é 15, que é o total, menos os 5, que é o raio do círculo, ou seja, 10 metros. Então, nós temos essa parte de baixo aí, é um quadrado. Ó, já tem embaixo é 10 metros, tá aí. E aqui, essa altura daqui até aqui, ó, de lá do semicírculo até embaixo, tudo era 15, tirando 5, que é o raio do semicírculo, nós teremos 10. Então, é um quadrado de lado 10. Mesmo que não fosse, era só multiplicar a base vezes a altura. Então, vamos calcular as áreas separadamente. Primeira área do semicírculo. O lado é 10 metros. A área do quadrado, a parte de baixo, como eu já falei, é um quadrado. Então, a área do quadrado é lado vezes lado, e o lado é 10. Ó. 10 aqui, embaixo, tá aí. Pode olhar que aí embaixo é 10. E tudo era 15, daqui até aqui era 15. Tiramos 10, 5, que é o raio do semicírculo. E aí, sobrou 10, que é o lado da parte de baixo. Então, o lado do quadrado é 10. Então, a área do quadrado vai ser 10 vezes 10. Então, a área do quadrado é 100 metros quadrados. Já temos 100 metros quadrados, só a parte de baixo daí da figura. Agora, vamos calcular a área do semicírculo. Tem que somar as duas áreas, a área total. A área de um círculo inteiro é π vezes o raio ao quadrado. Temos o raio é 5. Mas só que aí nós temos a metade de um círculo. Então, vamos calcular a área toda e depois dividir por 2, que temos a área do semicírculo. Então, começando, a área do círculo vai ser, vamos calcular logo ela inteira, π vezes o raio. Quanto é o raio? O raio é 5 ao quadrado.
que é da fórmula. Agora, então, a área do círculo vai ser π, que é 3,14, vezes 5 ao quadrado é 5 vezes 5, ou seja, 25. Então, a área do círculo vai ser 3,14 vezes 25, faz uma continha bem fácil, a continha de fazer isso aí. 25 vezes 3,14, monta lá uma continha, 5 vezes 4 é 20, vai 2, 5 vezes 1, 5 e 2 é 7, 5 vezes 3 é 15, faz agora como 2 e terminando dá 78,5. Estamos em metros, metros quadrados. 78 metros e meio, metros quadrados e meio. Tá bom? Tá aí a área do círculo. Mas o canteiro lá em cima é só um semicírculo, é só a metade. Então vamos usar a metade disso aí. A área 1 lá em cima é 78,5 dividido por 2. Isso aí dividindo por 2 dá 39,25 metros quadrados. É a área lá do semicírculo. Então temos um semicírculo e abaixo temos um quadrado. Já está as duas áreas. A área total, claro, é a soma das duas. É a soma das duas. Botei aí. Área C, área do canteiro. Eu sempre gosto de botar lá embaixo um índicezinho, fazendo referência a que tipo de área estamos calculando. Quando é um quadrado, eu boto A e um quadradinho. Quando é a área do triângulo, A e um triangulinho. Quando é a área do círculo, está aí A e um círculoinho. Tá bom? E agora, a área do canteiro eu botei AC. A área do canteiro é a área 1, que já calculamos, 100 metros quadrados, mais a área 2, que é a do semicírculo, que é 39,25. Somando as duas, ó, a área do canteiro vai ser 100 mais 39,25. Então, logicamente, 139,25 metros quadrados. Ele perguntou, a pergunta é: verifique se a área da lona é suficiente para cobrir o canteiro. Claro, a lona tem 170 metros quadrados e o canteiro tem só 139,25 metros quadrados. Conclusão, 170 é maior do que 139,25. A nossa resposta é sim. A lona vai cobrir realmente totalmente o canteiro. Muito fácil. Vamos dar seguimento. Vai copiar ou espera um pouquinho. Tira foto. Um print aí. Muito bem. Exercício 2 agora, da página 48 do mesmo livro didático. Você tem que estar aí com o livrinho na mão, com o parinho de lado, maninha do outro, para lhe ajudar na hora das continhas. Maninha, faz rapidinho aí a continha. Olha lá. Diz assim, 2, página 48. D, o perímetro e a área da região retangular representada pela figura. Ele deu essa figura aí. Ó, analise a figura. É um retângulo. Um retângulo tem os 4 ângulos internos medindo 90 graus. Tá esse símbolozinho aí, um quadradinho com um pontinho no meio, já falei. Ela está ali afirmando que aquele ângulo mede exatamente 90 graus, é um ângulo reto, é o único ângulo que não é necessário que se ponha o valor numérico, que ele já é conhecido. Pontinho, quadradinho, pontinho no meio é dizendo 90 graus. Pois bem, os lados desse retângulo foram dados em função de raiz quadrada de 2, olha lá. A base, olha para cá, a base mede 19 raiz quadrada de 2. Esse lado aqui de baixo, a base, como é um retângulo, como os lados são paralelos e ortogonais, ó, lá em cima também, logicamente, mede 19 raiz quadrada de 2, são iguais. Se esse de baixo mede 19 raiz de 2, esse aqui também mede 19 raiz quadrada de 2. Vamos para os lados. Esse lado aqui mede 15 raiz quadrada de 2, o outro lado de lá, ó, também mede 15 raiz quadrada de 2. Então, pediu a área desse retângulo. Como é a área de um retângulo? Base vezes a altura. Ou então lado vezes largura, comprimento vezes largura.
uma sala que você tiver em casa, calcula a área dessa forma. Se você chama um pedreiro para aplicar ladrilhos na sua casa, cerâmica, então ele vai e mede o comprimento da largura da sala, o outro comprimento e a largura, e multiplica, faz a multiplicação, ele diz, minha senhora, são 20 metros de piso, ele não diz metro quadrado, mas são metros quadrados. 20 metros quadrados de piso, ou 30, ele lhe diz lá quanto é necessário. Assim nós temos aí, olha lá. Calcule a área desse retângulo aí. Já botei aí no meio do retângulo, o livro não colocou, mas eu coloquei aí. A área é base vezes a altura. Levando para ali essa ideia, ó. A área vai ser, botei aí um pau aí no meio para separar. A área, sim, primeiramente, o perímetro do retângulo. O que é perímetro? Você lembra o que é perímetro de uma figura? Perímetro é a soma dos lados daquela figura. Primeiramente ele pediu o perímetro, então é o primeiro lado, mais o segundo lado, mais o terceiro lado, mais o quarto lado é o perímetro. Então, fazendo aí, perímetro vai ser 19 raiz quadrada de 2, mais o outro lado também, que é 19 raiz quadrada de 2, temos dois, ó, um embaixo e um em cima. Um de lado e um lá do outro lado. Mais 15 raiz quadrada de 2, mais 15 raiz quadrada de 2. Somando, como esses radicais são todos semelhantes, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 2, são todos semelhantes, é só somar os coeficientes, os numerozinhos da frente. Então, o perímetro vai ser, ó, botar um parêntese, 19 mais 19 mais 15 mais 15, vezes raiz quadrada de 2, repete. Estamos somando várias parcelas semelhantes. Então, estou colocando aí só os números da frente, ó. Então, o perímetro vai ser 19 mais 15 dá 30 com 40, dá 68 vezes raiz quadrada de 2. Isso aí é o perímetro. Mas raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,41. Se você quiser aproximar ainda mais, você pega 68 vezes 1,41, que você tem o valor numérico. Um valor sempre sem estar dependendo do valor da raiz quadrada de 2. Tá bom? Mas ele não pediu isso, só pediu o perímetro. Deixa aí mesmo fazendo referência à raiz quadrada de 2. Perímetro é 68 vezes raiz de 2. Se quiser ver qual a aproximação disso aí, então multiplica 68 vezes 1,41 ou 1,4. Você que escolhe quantas casas decimais vai aproximar. A área, também pediu a área. A área é base vezes a altura, então a área vai ser a base, que é a parte de baixo aqui, ó, 19 raiz de 2, vezes a altura. Quanto é a altura? Está aqui a altura, ó. A altura é 15 raiz quadrada de 2, então 19 raiz de 2 vezes 15 raiz de 2. Multiplica 19 vezes 15 raiz de 2 vezes raiz de 2. 19 vezes 15, já fiz, dá 285. Vezes raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Como esses dois radicais têm o mesmo índice, você pode multiplicar os radicandos, os números de dentro. Então, ó, multiplicar 2 vezes 2, ou seja, fica raiz quadrada de 2 vezes 2 é 4, raiz quadrada de 4 é exata. Então, agora que nós fizemos 19 vezes 15, 285, vezes raiz quadrada de 2 vezes 2, da raiz quadrada de 4. Então, a área vai ser 285 multiplicado por raiz quadrada de 4 é exata. Quanto é raiz quadrada de 4? É 2. Raiz de 4 é 2. Então, a área fica 285 vezes 2, fazendo a continha, 570 centímetros quadrados. Lembre sempre que uma área, a medida de área sempre tem que ser elevada ao quadrado, porque usamos duas dimensões. Bem,
Terminamos a nossa aula. Eu faço, antes de terminar, de fechar o dia, um conselho. Vá no seu livro didático, procure mais questões. A maioria das questões são todas parecidas. Então, use como base a nossa aula, as nossas explicações. Vá lá, você só consegue memorizar, só consegue se habilitar, se exercitar. Vá lá no livro didático, faça mais algumas. Terminamos a nossa aula. Espero que eu tenha sido claro o suficiente. Até a próxima aula.